Passada nós falamos sobre o pecado do pensamento. Falamos também que o pecado é que nos faz a separação de Deus. O pecado é um abismo que nos separa do Senhor. Caramba, quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim, meu Deus, e agora? Porque a Bíblia, lá em Romanos, vai falar que todos pecaram. Todos estão distantes de Deus. E agora? E agora, né? Aí, Jesus Cristo vai lá e paga o preço dos nossos pecados. E por causa de Jesus Cristo, e por causa do amor dele, meu Deus, que amor é esse? O abismo se fecha. E como foi dito a semana passada, e diante de tanto amor, de tanta misericórdia, Jesus passou por tudo aquilo para fechar o abismo, porque Jesus quis e quer estar perto de nós. E tem dia que no dia a dia nós não fazemos valer a pena esse sacrifício. Nós não fazemos valer a pena esse sacrifício com as nossas atitudes. Será que as nossas atitudes têm cheirado bem diante do Senhor? Será que nossas atitudes têm cheirado mal? Será que nós estamos fazendo valer a pena o sacrifício da cruz? E é sobre esse tema que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Pecado da atitude. Semana passada nós falamos sobre o pecado do pensamento. Hoje Deus ministra no nosso coração falar sobre o pecado de atitude. E para ser sincero, irmão, como foi difícil. Primeiro, entender que são pecados de atitude. E aí, eu sou um cara muito abençoado, sabe? Rapaz, sou abençoado demais. Pensa num cara que não é merecedor, que não merece. Pensa num cara pobre, num fraco, pouco. E mesmo assim, esse amor soberano, esse amor assim que é acima de todas as coisas, e essa misericórdia que Deus tem por mim, eu me vejo, meu Deus, o Senhor me abençoa demais. E uma bênção grande que Ele tem na minha vida é a esposa. Ela me completa. E eu sempre entendi uma coisa, que uma mensagem, quanto mais pessoas conversam a respeito, por exemplo, presta atenção. Se você pega um texto e você estuda sozinho, você só adquire aquilo que você estudou sozinho. Agora, se eu pego o João André para estudar comigo, eu vou adquirir aquilo que eu peguei sozinho com aquilo que o João André pegou, já acrescentou. Se eu pego o Gineide para também estudar comigo aquele texto, eu já vou pegar, a mensagem só vai ampliando, só vai ficando melhor. Então, quanto mais nós nos reunimos e discutimos a respeito das coisas de Deus, Deus vai colocando no coração. É igual uma coisa que Geneide me falou uma vez, que é importantíssimo. Na hora de orar, a gente não dá conta de orar por todas as coisas, não. Sabia que é muita coisa para a gente orar? É muita. Mas aí quando eu estou com uma pessoa, Deus coloca algo no meu coração específico para me orar. E aquilo que eu estou lembrando, Deus vai colocando, eu vou orando. Aí aquilo que eu não lembrei, Deus colocou no coração do outro, que o outro lembrou. Aí o outro está orando para aquela outra coisa. Aí tem outra coisa que ele não lembrou e nem eu lembrei. Mas tem um outro irmão que está orando que lembrou. E assim a oração vai chegando aos pontos que é necessário que nós oramos para que Deus fala. Por isso que todos nós temos que orar. Você tem uma petição diferente daquilo que Deus quer que você ore, diferente da minha e do outro irmão. Cada um tem. E tem coisa que é necessária que Deus coloca no coração de todo mundo para orar por aquilo. Uma vez mesmo, né, quando o Espírito Santo estava aquela violência lá, que os policiais entraram de greve, o propósito de pedido de oração num pequeno grupo meu era que orasse pelo Espírito Santo.
propósito de oração de Genei era que orasse pelo Espírito Santo. O propósito de Joana era que orasse pelo Espírito Santo. O propósito da irmã Gislana era que orasse pelo Espírito Santo. E isso nós não tínhamos falado nada com ninguém. Na hora de Joana, eu gostaria que nós orássemos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está, orasse pelo Espírito Santo, que está violento aí, mas esse também era o meu pedido. Não, mas esse também era o meu pedido. É porque Deus queria que as nações, os estados orassem por aquilo. E aí nasceu a atitude de interceder por um objetivo a qual agrada o coração de Deus. Mas por não conhecermos esse tal palavrinha, atitude, você sabia que nós pecamos e a palavra é correta quando diz que todos pecaram? Porque o pecado de atitude, como eu só completando o que eu estava falando aqui, na hora que eu estava tentando estudar aqui, eu disse, vamos discutir sobre essa assunto aqui, eu perguntei o que é atitude mesmo. É porque os estudiosos aqui não estão me ajudando na compreensão. As pesquisas que eu estava fazendo, eu queria entender primeiro o que é atitude, né? E conversando com o Patrício, e ali a gente começou a conversar, e Deus vai abrir a mente. Falei, cara, toda pregação a gente fizesse assim, no máximo um grupo, sabe, para discutir sobre o assunto, nossa, Deus ia falar mais ainda do que ele já fala, né? E cheguei à conclusão que a palavra mais próxima de nós em relação ao que é a atitude é o nosso comportamento. A palavra mais próxima, assim, para nossa compreensão, o nosso comportamento, gente. As nossas atitudes vão dizer quem nós somos. Por exemplo, tem pessoas que têm atitudes ruins, que não são bacanas, e que têm um difícil relacionamento com a sociedade por causa da sua atitude, das suas atitudes. E devido às suas atitudes serem ruins, atrapalham diante dessa sociedade. E se as nossas atitudes são ruins, não agrada ao Senhor. Não é louvável a Deus, é pecado. Abra sua Bíblia aí no texto de Gálatas, no capítulo 6. Quando nós meditamos, como tem sido a sua atitude? Quais têm sido as suas atitudes diante do seu relacionamento com Deus? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Como têm sido as suas atitudes? Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos abriram aí? Gálatas, logo depois de 2 Coríntios, antes de Éfeso, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, na minha tradução aqui, viu? Vou ler devagar para os irmãos compreenderem. A tradução renovada. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, talvez algumas traduções vai dizer fraqueza, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura ou com espírito de mansidão. Guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim compreendereis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo engana. Mas prover cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque
cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, aos cristãos, aos que servem a Cristo. Precioso Deus, Pai eterno, nós te adoramos e louvamos o teu santo nome. Fala conosco, Deus. Instrui-nos os caminhos que devemos andar, Senhor. Que venha haver arrependimento, Senhor. E aquele abismo que fazia separação agora, Senhor, se fecha. E que nós possamos nos achegar mais perto de Ti. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. A primeira atitude que nós temos que ter: fazer o bem. Eu faço o bem sem olhar a quem. Eu falei que o comportamento da gente, mas tem uma outra palavra também que nos ajuda: reação. A reação vai dizer quais são as suas atitudes, se elas são boas, se elas são más. Por exemplo, diante de uma ação de alguém, de uma pessoa que talvez que de repente queira te agredir, a sua reação é que vai dizer se a atitude é boa ou se ela é ruim. Por isso que nós temos que olhar para dentro da gente e começar a refletir e pedir Deus direcionamento nas nossas atitudes diante da sociedade, diante das pessoas, das nossas atitudes diante Deus. Quando eu falei aqui, você reflita quais são as suas atitudes diante de Deus. Tem pessoas que as atitudes deles é se achar espiritual demais, ou mais espiritual do que outros. Não, eu faço bastante para Deus, o outro não faz nada. Não, olha o que eu faço. Eu faço bastante coisa para Deus, eu vivo para Deus. E se achar mais espiritual do que o outro irmão que é fraco, ou que está tendo dificuldade, a sua atitude de achar que é mais espiritual e não tem uma atitude de ajudar o seu irmão, é uma atitude pecaminosa. Vive em pecado. E olha, para Deus não tem tamanho de pecado, não. Se você rouba uma caneta, o nome que dá para isso é ladrão. Se você rouba um banco, o nome que dá para isso também é ladrão. Então quem rouba para Deus é ladrão, independente do que seja, se é muito ou se é pouco, se é pequeno ou se é grande. O furto é pecado. Toda vez a sua atitude é simplesmente uma atitude mal pensada, mal analisada. Eu errei, não, que isso, cara? Não, todo mundo tem defeito e começa a se justificar. Mas quando as nossas atitudes são boas, quando a gente vai em contra uma atitude que a gente fez que é má, a gente vai perante Deus.